nome é Leonor Ledo da Fonseca e eu sou candidata à presidência da Câmara Municipal de Espinho por uma razão muito simples, porque entendo que ainda tenho muito para dar. Durante 8 anos fui vereadora da Cultura e da Ação Social e entendo que há muito a fazer e que se houver um trabalho de equipa sério e rigoroso, de partilha, de comunicação e de diálogo, se consegue fazer muito mais por este concelho de Espinho, que afinal é tão pequenino e que merece muito mais. Nesse sentido, resolvi juntar um grupo de cidadãos, a que eu chamo Movimento Cívico Leonor Fonseca pela minha gente é pela nossa gente, pelas gentes do concelho de Espinho. E o que pretendemos fazer é isso mesmo, é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, numa lógica de proximidade, de diálogo, de justiça, de equidade, estando ao serviço da população em espírito de missão. As nossas linhas gerais programáticas não serão muito diferentes daquelas que os outros candidatos apresentam à presidência da Câmara Municipal de Espinho. No entanto, eu devo referir o seguinte: como todos nós temos uma série de linhas programáticas que se encontram, como o urbanismo, o turismo, a cultura, a habitação social, a educação, a ação social, aquilo que nós pretendemos é gerir bem a causa pública. E talvez seja isso que distingue este movimento cívico de cidadãos. É a forma como vamos gerir a causa pública. Nós vamos gerir a causa pública numa ótica de proximidade. Nós vamos gerir a causa pública com os presidentes de junta como se de vereadores de proximidade se tratassem e por isso só nos candidatamos à Câmara e à Assembleia Municipal, porque entendemos que 21 km quadrados que compõem o nosso concelho são de facto um território muito pequeno. E, portanto, acredito que a roda está descoberta, ou seja, quando cada um de nós tem um conteúdo programático que é igual ao do candidato do lado, aquilo que se pergunta é: mas porquê é que eu hei de votar na Leonor e não hei de votar no candidato A, B ou C? E essa é que é a grande resposta, e é isso que diferencia este movimento cívico. É a forma de gestão. Não é uma gestão virada para dentro, não é uma gestão obscura, clandestina e opaca. Não, é uma gestão transparente, virada para fora, de diálogo e de partilha. E, portanto, onde as prioridades serão aquilo que trazem o bem-estar à população. Por exemplo, nós temos como prioridade a requalificação de toda a rede de abastecimento de água. E porquê? Porque, nem de propósito, nas últimas semanas, eu própria, que vivo no centro da cidade de Espinho, tenho sido vítima de vários dias em que me levanto e não tenho água, com as inerentes consequências para os eletrodomésticos, para a minha vida familiar e para a vida de todos aqueles que têm negócios em Espinho, como sejam negócios de restauração, enfim, todo tipo de negócio onde a água é um elemento fundamental. Esta é uma obra que tem sido adiada, porque é uma obra que não se vê, é uma obra subterrânea, é uma obra que tem que esventrar Espinho, depois tem que o requalificar à superfície e que alegadamente não trará votos. E por esse motivo tem sido adiada. Mas no que depender do movimento cívico Leonor Fonseca pela minha gente, essa obra não vai ser adiada. Não obstante ser uma prioridade, a RECAF, portanto a requalificação da superfície da linha férrea,
depois de ter sido enterrada. Obviamente que é uma prioridade, só que nós temos que perceber, primeiro, se o Tribunal de Contas dá visto, se não dá visto, como é que está a liquidez das contas da Câmara, se vai ou não ser possível executar aquilo que já foi reformulado. Portanto, há uma série de questões que têm que se equacionar de forma absolutamente racional e não empurrando o problema com a barriga, porque estamos a adiar um problema demasiado importante e grave, que é o centro da cidade, mas que não é de todo a única preocupação dos cidadãos do Concelho de Espinho. Nós estamos sempre na centralidade, nós estamos sempre a mexer naquilo que eu cataloguei de ferida. Portanto, há uma ferida numa centralidade muito específica. E esta centralidade é uma centralidade que eu quero levar aos 21 km². Eu não, nós, porque nós vamos trabalhar em equipa. Portanto, eu, os vereadores que compõem a minha equipa, os vogais da Assembleia Municipal e os 4 presidentes das 5 juntas de freguesia vão ser, num todo, os parceiros que poderão fazer com que os 21 km² do Concelho de Espinho passem a ser uma nova centralidade, de forma a que, tendo mobilidade, circulação, possamos, num instante, ter os nossos jovens a viver em Guetim, em Paramos, em Silvalde, sem terem que sair do concelho. Parece-me que esta é uma prioridade urgente, portanto, a habitação para os jovens. Também a requalificação da habitação social, que tem sido sucessivamente adiada e que também não tem sido transparente. Porque, de facto, nos últimos 8 anos, aquilo que era necessário fazer, que era requalificar toda a parte superior do edificado para que não houvesse infiltrações e para que as pessoas tivessem qualidade de vida e até para que depois da criação do regulamento de moralização do pagamento das rendas, as pessoas ao começarem a pagar as rendas sentissem que também o seu senhorio consegue dar-lhes a oportunidade de terem o seu edificado bem tratado. Isso nunca foi feito. Isso chegou a ser parangona de jornal, com um alegado investimento de 50 mil euros que eu desconheço. Eu sei que do meu orçamento 30 mil euros foram para reparar claraboias a quando de um temporal. Mas desconheço completamente que se tenha feito essa requalificação. E, portanto, o que falta é, de facto, uma visão estratégica que as nossas linhas programáticas têm, relativamente a todas as áreas. Na área da cultura nós queremos de uma vez por todas o Centro Interpretativo do Castro de Ovil. Nós queremos que o Fórum de Arte e Cultura faça justiça ao seu nome e seja mesmo um fórum onde haja arte, onde haja cultura. Queremos que a Lota seja preservada e passe também a ser um espaço cultural. E depois 2 sonhos que eu tenho e que penso que grande parte da população também de Espinho terá, que é a criação de infraestruturas e começar a criar, a estudar um projeto infraestrutural que nos dê um auditório que venha substituir o extinto e demolido Teatro de São Pedro, que faz muita falta, porque eu já tenho recusado alguns espetáculos na área das artes performativas e teatrais, precisamente porque tenho 3 auditórios em Espinho que não me permitem ter condições para os receber. E isso também faz toda a diferença. E depois somos uma terra de associações de coletividades, vamos dar-lhes voz. Vamos dar voz àquilo que é nosso, àquilo que é mais genuíno, mais étnico, mais folclórico, que tem a ver com a parte rural do nosso concelho e com a parte mais urbana, com aquilo que tem a ver com a parte mais de agricultura e mais da arte de pesca de cerco e alar para a terra, que é uma arte única no mundo, com uma arquitetura naval lindíssima, um barco de meia-lua que é reconhecido internacionalmente como sendo uma obra de arte e dar sempre valor a estes homens para que, se não subsistirem só desta arte, pelo menos consigam potenciar a sua vertente turística.
E, portanto, conciliando todos estas linhas programáticas e conseguindo de forma razoável, porque nós não vamos fazer em 4 anos o que não se fez em décadas, e, portanto, temos que ser também reais e não fazer promessas vãs. Portanto, aquilo que nós temos no nosso programa, aquelas que são as nossas linhas programáticas, são para gerir de acordo com prioridades que entendemos essenciais, como falei na rede de abastecimento de água, e por falar em água, não há privatização da água, que eu sei que é um desidrato deste Executivo e que eu recuso liminarmente. Eu, o movimento cívico Leonor Fonseca pela Minha Gente, nós entendemos que a água é um bem comum, é um bem de todos, não pode, não deve, deveria ser proibido privatizar a água. E, portanto, tendo as prioridades certas e gerindo bem aquilo que é o erário público, que afinal é o dinheiro de todos nós, ouvindo as pessoas, dialogando com as pessoas querem coisas muito simples, as pessoas pedem-nos tanques para lavar passadeiras, multibancos onde eles não existem, que a limpeza e o asseio da cidade seja uma constante e não percebem o porquê da entrega a privados e, designadamente, por exemplo, na Feira do Peixe, onde estive recentemente, as queixas têm a ver com a limpeza e têm a ver com o facto de esta empresa privada, ou por ignorância ou desplicência, não saber levantar grelhas e deixar o espaço devidamente limpo, de forma a que à segunda-feira haja um cheiro agradável a peixe fresco e não o contrário, e haja uma drenagem de águas capaz. Podemos falar também, por exemplo, em termos de linha programática e de saúde e de bem-estar, no Serviço de Atendimento Permanente, no INEM, mas temos uma coisa que é muito nossa, que é a talassoterapia. A talassoterapia é nossa por natureza. Nós temos o mar, há 70 anos, penso que não erro, e se errar que me perdoem, me corrijam, que construímos um túnel que traz a água salgada à piscina solar e Atlântico e, por sua vez, permite a recolha de algas e permite também que se façam tratamentos de água salgada que são, de facto, muito eficazes e eficientes, mas que neste momento estão a ser um caso sério, porque eu arriscar-me-ia a dizer que estamos a vender gato por lebre. Porquê? Mais uma vez, a falta de manutenção. Todos os edifícios, tudo aquilo que são condutas, todo o nosso concelho tem que sofrer manutenção pontual, anualmente tem que haver manutenção. Pelo menos verificar se as coisas estão cuidadas. O que é que se passa? Esse túnel que traz a água salgada do mar à piscina está cheio de infiltrações de água doce. Se estão a espalhar e a infiltrar-se pelo subsolo. A água está cada vez menos salgada onde deve estar salgada e está misturada com a doce onde não deve. Portanto, esta é também uma preocupação deste movimento que quer aproveitar e potenciar ao máximo a talassoterapia, porque de facto temos um bem precioso que não se compra, que é o iodo. Água iodada e uma praia com as capacidades terapêuticas da nossa não é vulgar. Ou seja, já o vira-banhos, no início do século XIX, nos provava que nós temos no mar uma fonte potencial de saúde e, portanto, vamos aproveitar isso também em termos económicos, de forma sustentável, para potenciar o turismo, a economia local e a saúde. E muito mais poderia dizer sobre as infraestruturas como esta biblioteca,
e todo o nosso concelho, que eu acho que deveria ser, como o Porto, um espinho digital. Nós devíamos ter internet em todos os locais. Esta biblioteca precisa, desde 2009, de um sistema que é relativamente barato, antifurto, porque é óbvio que todos os dias ficamos com menos um livro e com menos um CD. Se calhar será por distração, mas a verdade é que o espólio vai se desvanecendo e nós precisamos de controlar, ter esse controle. Este edifício é maravilhoso, mas também ele precisa de ser controlado. Assim como o Fórum de Arte e Cultura, que também é um edifício fantástico, mas que precisa de muita manutenção e precisa de vigilância, porque tem muitos sítios recônditos onde as práticas de atos menos lícitos ocorrem, todos nós sabemos disso. O Armazém dos Pescadores, por baixo do Armazém dos Pescadores, que foi construído de uma forma que com certeza não era para o Atlântico Norte, porque entra o vento, entra a água, entra a chuva, e nós já tivemos companhias que nos mostraram que tiveram que cimentar todo o interior para poderem estar protegidos. Têm por baixo também, sob estacas, uma série de problemas que têm a ver com prática de factos ilícitos e, portanto, o nosso concelho tem tudo e acaba por não ter nada, porque tem prioridades invertidas dos sucessivos executivos que nas últimas décadas têm estado à frente desta autarquia. E a diferença é essa. A diferença deste movimento Leonor Fonseca pela minha gente, pela nossa gente, é a gestão das prioridades. Eu penso que se nós gerirmos as prioridades de forma transparente, clara e equitativa e indo de acordo àquilo que as pessoas nos dizem, que nós temos que ouvir, temos que dialogar, nós não nos podemos fechar, nós temos que nos abrir à população. O povo é de facto quem mais ordena e será sempre assim, porque a prova disso é que 70% das candidaturas autárquicas são independentes, porque os eleitores não se estão a rever nos eleitos. E é neste elemento que nós temos que fazer a diferença. Nós queremos que o povo do Concelho de Espinho se reveja no movimento cívico de Leonor Fonseca pela minha, pela nossa gente. Eu, como mensagem final a todos os espinhenses, já posso deixar uma mensagem de esperança, de otimismo, uma mensagem de que o dia 1 de outubro, ou de que no dia 1 de outubro, seja feita história e justiça, por várias razões. Seja feita história porque temos a primeira mulher Presidente da Câmara, seja feita justiça, porque houve uma mulher que eu considero muito e que neste momento é octogenária e merecia ainda em vida ver reconhecido o seu trabalho e que foi Presidente de Câmara durante 3 meses por óbito do então Presidente de Câmara, Dr. Lito Gomes de Almeida, mas que não conseguiu depois ser sufragada e eleita diretamente pelo povo e, portanto, eu acho que lhe faria essa justiça sendo Presidente de Câmara, mas obviamente que não é pela questão de género que o povo deve votar Leonor Fonseca pela minha gente, mas sim pelas provas de trabalho dado ao longo de 8 anos, enquanto vereadora da Cultura e da Ação Social, dentro das condições e das possibilidades que tinha, na prova corajosa e de trabalho que demonstrei ao reunir à minha volta um conjunto de pessoas que se identificasse com os meus ideais e construísse de raiz um movimento cívico, que, como devem imaginar, para quem nunca o fez, não deve ter sido tarefa fácil, mas isso demonstra um arrojo, uma capacidade de trabalho, que são valores de que me orgulho de ter recebido dos meus pais. E, portanto, eu só peço à população de Espinho, dia 1 de outubro, vamos fazer história e até lá vamos trabalhar rumo à vitória.
Leonor Fonseca, pela minha gente, pela nossa gente. Contem sempre comigo.